Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre sistemas eletromecânicos, mais especificamente de motores de corrente contínua. Então a gente vai abordar esse tema e também abrir o simulador para poder testar algumas hipóteses e também variar alguns parâmetros que estão contidos dentro da simulação. Bom, para modelar um sistema eletromecânico, como o nome sugere, nós precisamos casar dois mundos, o elétrico e o mecânico. Vamos olhar as equações fundamentais ou o que chamamos de relações constitutivas. Bom, inicialmente olhando para o domínio elétrico, a gente sabe que dentro do motor a gente tem um circuito da armadura. E lá a gente pode utilizar a lei de Kirchhoff para guiar a nossa interpretação e definir que a tensão que fornecemos ela precisa vencer três obstáculos. O primeiro é a resistência do fio, o segundo é a indutância, ou como a gente pode também interpretar como inércia elétrica, e o terceiro é a tensão gerada pelo próprio movimento do motor, que se opõe à entrada. A gente pode chamar ela de contra-eletromotriz. Ok? Então, quando vocês verem esse AM, a gente está tratando da força contra-eletromotriz. E com isso, a gente consegue chegar à equação que nos diz que R vezes I mais L derivada de dI dt mais a força contra-eletromotriz, ela é igual à tensão que fornecemos na fonte. Agora, se nós partimos para poder observar o domínio mecânico, a gente vai poder entender que, nesse caso, a gente vai utilizar a segunda lei de Newton para rotação, que também pode ser chamada de Newton-Euler. E, bom, interpretando a segunda lei de Newton, a gente pode entender que o somatório dos momentos que agem num corpo é igual ao seu momento de inércia vezes a aceleração angular. Mas é importante analisar e entendermos quais torques que agem no corpo. Então, analisando, a gente pode identificar que, a favor do movimento, a gente tem o torque eletromagnético gerado pelo motor. Vocês vão identificar pela. A gente também tem o atrito viscoso, que nesse caso ele vai estar contra o movimento, então ele vai ser identificado com um negativo na frente. A gente também tem mais um contra o movimento, que é o torque da carga, que é o peso do motor, que o motor precisa carregar. Então, nossa equação ela vai se dar por J derivada de ômega t sobre dt igual a tau m de t menos b vezes ômega t menos tau de c de t. Agora, tratando do acoplamento, que é quando a gente vai conseguir relacionar esses dois mundos, o elétrico e o mecânico, aqui está o segredo. Nós temos duas leis físicas fundamentais que podem ser aplicadas nesse problema. Uma delas é que uma corrente no campo magnético ela gera força. E se a gente assumir um fluxo constante, a gente pode dizer que o torque ele é proporcional à corrente, como vocês podem ver aqui embaixo. Além disso, uma segunda interpretação que a gente pode aplicar a esse sistema é que um condutor, movendo-se num campo, gera tensão. E a força eletromotriz ela é proporcional à velocidade angular. Então, a partir disso, a gente vai conseguir desenvolver as equações que a gente definiu anteriormente dos domínios elétrico e mecânicos e chegar na EDO que a gente vai conseguir simular mais na frente, ok? E agora, tratando da parte elétrica e da parte mecânica, se a gente lembrar, esse E de m de t, a gente vai conseguir substituir ele e essa equação que a gente tinha conseguido anteriormente, ela vai se tornar I de t igual a E de t menos K2 vezes ômega t sobre R. Guardando essa informação, a gente vai partir para a parte mecânica. Antes de nós continuarmos, é importante salientar que a indutância, a gente vai estar considerando aqui que ela é muito pequena. Então, vamos considerar ela zero, ok? Isso faz com que nós eliminemos a dinâmica elétrica do sistema. Com isso, se você aplica um degrau de tensão, a corrente ela dá um salto instantâneo. E a mesma coisa acontece com o torque. Se a gente considerasse a indutância, esses saltos eles não seriam instantâneos. Mas continuando, a gente vai ter aqui na parte mecânica, o torque total do motor ele vai ser igual a K1 vezes I de t.
Então a gente vai conseguir jogar esse B ômega de t para o lado esquerdo e substituir esses dois taus aqui. E com isso a gente vai poder substituir esse I de t que a gente descobriu na equação acima. Então a gente vai conseguir relacionar na equação que antes tratava só da parte mecânica, também a parte elétrica. Agora, aplicando distributiva e fazendo mais algumas reorganizações, a gente vai chegar à nossa ideia final. E a gente agora pode definir ela, né? A gente pode definir que ela é de primeira ordem, como vocês podem ver, não tem nenhuma segunda derivada ali, aí na equação. Ela é linear, além disso ela é não homogênea, porque a gente vai ter a fonte ali, do lado direito da equação. Ela é cis, já que a gente tem uma entrada de tensão e uma saída de velocidade. E ela é invariante no tempo também. A partir de agora, a gente vai entrar na etapa do simulador e vai testar algumas hipóteses comuns nesse tipo de sistema. Ok, pessoal, agora a gente está aqui no simulador. Aqui nós temos as equações no formato de diagrama de blocos que vão representar o nosso modelo, certo? Então, cada ganho desse aqui a gente tem algumas equações e mais adiante eu vou comentar um pouco sobre elas. Pronto. Agora, um dos parâmetros que a gente pode mudar e que seria legal a gente observar é o momento de inércia, né? Se a gente mudar o momento de inércia, o que vocês acham que pode acontecer? Vocês podem usar os campos dos comentários para poder falar alguma dúvida ou também indicar alguma dessas respostas que a gente está aqui comentando durante a aula. E bom, se a gente vir aqui no arquivo complementar, disponibilizado também pelo professor, a gente vai ter os parâmetros e a gente pode mudar o momento de inércia. Mas na verdade eu vou inicialmente rodar o modelo para a gente poder observar qual a resposta, né? Bom, aqui a gente consegue perceber que ele demora mais ou menos 20 segundos para chegar aqui numa velocidade um pouco maior do que 1.6 rádio por segundo, certo? Então, se a gente mudar o momento de inércia, no caso, se a gente aumentar o momento de inércia, o que vai acontecer é que provavelmente ele vai demorar mais para poder chegar nessa velocidade aqui. Então, a gente vai poder observar isso, mudando agora o momento de inércia e simulando, né? Então, se a gente dobrar, o momento de inércia, a gente vai ter que rodar ele aqui, né? Inicialmente. Agora, se a gente rodar aqui com os mesmos 20 segundos que a gente rodou no primeiro, provavelmente ele não vai estar mais no 1.6 aqui, ó. De fato. Vocês podem ver, ele não está maior do que 1,6 que estava anteriormente. Como vocês podem ver, ele não está acima do 1.6 rádio por segundo como estava anteriormente. Que é o esperado de fato, né? Já que a inércia é a resistência à mudança da velocidade. Então, o que a gente espera é que realmente a velocidade final ela não seja afetada, mas o tempo para chegar até lá sim. Então, para comprovar isso, se a gente mudar aqui o tempo, vou dobrar o tempo aqui, para a gente poder observar de novo essa mesma curva, que a gente vai ver que ela vai chegar nessa velocidade, ó, tá vendo? Já nos 35, ela já chegou naquela velocidade que a gente tinha visto, que nos 20, com outro momento de inércia, ela já estava. Então, se a gente mudar a inércia aqui, a gente vai conseguir ver que vai alterar o tempo para a gente poder chegar em uma determinada velocidade. A gente também pode modificar o atrito, né? Se a gente mudar o atrito, aquele atrito viscoso que a gente tinha comentado anteriormente, o que vai acontecer é que se eu diminuir o atrito, a velocidade final do motor ele tem que ser maior e a velocidade, e se eu aumentar o atrito, a velocidade final do motor ela vai ter que ser menor, porque mais energia está sendo perdida, né? Com aquele atrito. Porém, já testei aqui antes e a gente está tendo um problema com o modelo
que quando a gente muda o atrito para mais, aqui ó, só um exemplo, vou dobrar, vou manter a inércia e vou mudar o atrito para 4, ok? Então estou dobrando o atrito, anteriormente ele era 2. Se eu rodar aqui, como eu estou aumentando o atrito, o esperado seria que a velocidade ela na verdade diminuísse, né? Porque eu estou aumentando o atrito, então mais energia vai ser gasta. Porém, se a gente rodar de novo aqui, vocês podem ver que ela está se comportando ao contrário do que deveria. Por quê? Porque como eu aumentei o atrito, aquela velocidade ela deveria diminuir. Ela antes estava aqui no patamar de 1,6 rádio por segundo, mas agora ela foi para 3. Entendeu? Então a gente pode ver uma inconsistência no modelo. E essa é a importância da comparação do esperado teórico e do obtido através do modelo. E através disso a gente consegue validar se o modelo está se comportando corretamente. A gente pode ver aqui que não, a gente tem uma inconsistência no sentido do atrito. Então, como a gente pode ver que está mais ou menos o oposto, provavelmente se eu diminuir o atrito, na verdade, eu aumentei, certo? Então, se eu diminuir o atrito, ele vai diminuir a velocidade. Pode ver aqui. Observar o comportamento. Ele realmente diminuiu. Então, pessoal, a gente consegue chegar à conclusão que o atrito ele não está se comportando corretamente. Entendeu? Está se comportando inversamente ao esperado. Ok? Isso realmente pode acontecer quando a gente está fazendo um modelo, e é aí que se dá a importância da comparação entre o que é esperado teoricamente e o que o modelo está entregando para a gente, certo? Uma outra alternativa que a gente pode abordar aqui de mudança de parâmetro é mudar os nossos coeficientes K1 ou K2. A gente pode ver que eles têm uma relação aqui no script de parâmetros. A gente pode mudar essa relação para a gente poder ver o que vai acontecer. E se o K1 for igual ao K2? A gente está aqui realizando uma perda, né? Demonstrando, na verdade, uma perda do K1 em relação ao K2. Mas aqui agora eu quero que os dois sejam a mesma coisa. Vamos ver como é que isso vai impactar o nosso gráfico. A gente lembra que no último plot a gente ficou perto do 0,9. Ó, como a gente pode perceber, a velocidade ela já aumentou. Ela agora foi para 1.1, mais ou menos. Então, aquela perda de energia que a gente modelou, ela não existe mais. Agora ela está sendo convertida em velocidade, como a gente pode ver. E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com dúvida em alguma parte, vocês podem usar o campo dos comentários para poder escrever as dúvidas que, se eu não conseguir responder, eu posso passar também para o professor. E eu espero que tenha ficado claro a importância da modelagem, como a gente pode modelar as etapas para poder a gente conseguir modelar matematicamente esse sistema. E além disso, a importância da comparação entre a teoria esperada do modelo e o que o modelo que você acabou de modelar ele está te entregando. E é isso, tchau, tchau, até o próximo vídeo, pessoal.